certeza você já ouviu alguma música deles, ou pelo menos já ouviu falar, né? Mesmo com uma carreira curtíssima, eles conseguiram grandes feitos, como por exemplo, um disco de platina e continuar sendo relevante mesmo após décadas de seu fim. Por isso, hoje vamos te contar a história de Mamonas Assassinas. E aí, meu nome é Carla. O meu é Bruno e nós somos o casal idiota. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Porque reza a lenda que quem faz tudo isso tem uma grande chance de ter tanto sucesso quanto os Mamonas Assassinas. Aonde que é o sininho? Mamonas Assassinas foi uma banda brasileira de rock cômico formada em Guarulhos em 1989. Uma banda não, foi a banda. Seu som consistia numa mistura de pop e rock com influência de praticamente todos os gêneros populares. Eles fizeram um enorme sucesso na década de 90, mas a história nem sempre foi assim. Antes de se tornarem o Mamonas Assassinas, a banda se chamava Utopia. Que nome doido. E foi fundada em 1989 pelo baterista da banda, o Sérgio. Quando o Sérgio conheceu o guitarrista Alberto, decidiram criar a banda. O irmão de Sérgio, que se chamava Samuel, ao ver eles ensaiando em casa, se interessou pela banda e passou a integrar ela tocando baixo elétrico. E essa foi a formação inicial de Utopia, banda que era especializada em covers de grupos como O Traje a Rigor, Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, entre outros. Eles passaram a fazer pequenas apresentações na periferia da grande São Paulo. Foi quando em um desses shows o público pediu pra tocar Sweet Child O' Mine. Eu não sei falar, o povo não vai escrever. Não! Da banda Guns N' Roses. Sendo que eles não sabiam a letra, por ser em inglês, igual Carla. Aí... Não julgo! Eles fizeram o quê? Perguntaram se não tinha alguém na plateia, né? Pra ajudar ali, cantar a letra e tal. Aí todo mundo foi embora do show porque ninguém sabia. Exatamente. E por ironia do destino, quem subiu ao palco foi quem? Ele mesmo, Dinho. E com seu inglês nível Joel Santana, ou melhor, nível Carlinha... E com a sua super performance, ele garantiu a risada de toda a plateia. E foi assim que ele acabou se tornando o vocalista da banda. Em 1990, por intermédio de Sérgio, o tecladista Márcio Araújo passou a integrar a banda. E por último, Júlio César, amigo de Dinho, para auxiliá-lo nas canções covers em inglês. Além de atuar também como percussionista e quebrar alguns galhos, consertando ali os fios e cabos da banda quando eles precisavam, né? Com essa formação, a banda continuou tocando em lugares de pouca expressão de São Paulo e região. Em 1992, a banda conheceu Rick Bonadio e, em seu estúdio, produziram o vinil Utopia, seu primeiro e único disco independente, composto por 6 canções. Porém, não alcançaram sucesso nenhum, e das 1000 cópias produzidas, apenas 100 foram vendidas. Naquela época, Márcio Araújo, ocupado com sua faculdade, ficou sem tempo para os ensaios e até mesmo para alguns shows. E acabou optando por sair da banda. Desse jeito, Júlio passou a ser o tecladista e backing vocal da banda. Aos poucos, os integrantes perceberam que as palhaçadas e paródias que faziam nos intervalos ali dos ensaios era muito mais bem recebida pelos públicos do que as canções sérias. Gradualmente foram apresentando nos shows algumas paródias musicais, com receio da aceitação do público. O público, porém, aceitava muito bem as canções engraçadas. O Utopia percebeu que essa era a chave para o sucesso da banda. Após perceberem que eles deveriam mudar o perfil da banda, adotando uma veia mais cômica, eles gravaram uma fita demo com 2 canções, que ocorreu numa madrugada no mês de outubro de 94, e os músicos gravaram Pelados em Santos e Robocop Gay. Segundo Castanho, o produtor técnico dessas faixas, boa parte das letras foram criadas naquele momento, já que as músicas não estavam 100% prontas. Enquanto eles gravavam as bases, o Dinho escrevia as letras. Na manhã seguinte, Castanho encontrou-se com Rick Bonadio e mostrou para eles as faixas. E elogiou as canções, dizendo que havia dado risada a noite inteira. Bonadio escutou as canções
e adorou. Segundo o próprio, era a coisa mais engraçada que ele já tinha ouvido na vida. Ao ouvir Pelados em Santos, Rick imaginou que ela poderia ser a primeira canção de trabalho da banda. Mas ela teria que ficar menos brega e ganhar uma sonoridade mais rock and roll. Bonadio então se reuniu com a banda e sugeriu que a mudança de perfil, além da composição das canções, deveria ser completa, a começar pelo nome, e os nomes sugeridos pelos próprios músicos foram Um Rapadazé, Tangas Vermelhas, Coraçõezinhos Apertados, Os Cangaceiros de Seu Pai. Então Samuel finalmente sugeriu Mamonas Assassinas do Espaço, que acabou sendo reduzido para Mamonas Assassinas. Esse nome de duplo sentido casou-se perfeitamente com o novo perfil da banda. Além do nome, como a banda passou a adotar uma via mais cômica, os integrantes trocaram seus nomes e seus figurinos, que passou a ser menos rock and roll e mais caricato. Sendo assim, a formação de Mamonas Assassinas fechou em Dinho, vocalista, Bento, guitarrista, Samuel, baixista, Sérgio, baterista e Júlio, tecladista. Com todas essas mudanças, eles regravaram a demo e incluíram a Vira-Vira. Roda, roda, vira, anda, vem. Então eles enviaram a fita demo com as 3 canções, o Pelados em Santos, Robocop Gay e Vira Vira, para 3 gravadoras, entre elas Sony Music e a EMI. Rafael Ramos, filho do diretor artístico da EMI, João Augusto Soares, gostou tanto da sonoridade da banda que insistiu na contratação. Seu pai resistiu. Porém, após assistir o show, imediatamente João Augusto assinou o contrato com eles. Porém, antes de gravar um disco, surgiu um problema. A Amy queria pelo menos 10 canções para o CD. A banda então mentiu, dizendo que já tinha 7 e que em uma semana poderia compor o restante. Só que, na verdade, eles só tinham as 3 que foram enviadas para a gravadora. Em uma semana, eles conseguiram compor 12 canções, totalizando 5 a mais do que o exigido pela gravadora. Em maio de 1995, a gravadora mandou todos os integrantes para Los Angeles para gravar o seu único disco. Era para ser 15 faixas, porém uma acabou não sendo inclusa no CD. A canção Não Peide Aqui Baby foi censurada pelo excesso de palavrões. Bem o cara deles. Rick Bonadio, apelidado pela banda de Kreuzebeck, ficou responsável por gravar, lançar os músicos e também vender os shows. Após gravar o disco, que foi lançado no dia 23 de junho de 1995, o disco passou despercebido nas lojas. Porém, no dia seguinte, quando a 89 FM Rádio Rock tocou a música Vira Vira, os Mamonas estouraram de vez. Foi o disco de estreia que mais vendeu no Brasil e também o que mais vendeu cópias em um único dia. Foi 25 mil cópias nas primeiras 12 horas após a reprodução na rádio. Com estrondoso sucesso, eles saíram em uma exaustiva turnê, apresentando-se em programas como Jô Soares, Domingo Legal, Programa Livre, Domingão do Faustão e Xuxa Park. Em fevereiro de 96, eles foram destaque na capa da Billboard, em reportagem sobre as inéditas vendagens no disco de estreia. Eles se apresentavam em cerca de 8 a 9 vezes por semana, em 24 dos 27 estados brasileiros. Às vezes tinha de 2 a 3 shows por dia. O cachê dos Mamonas Assassinas se tornou um dos mais caros do país, variando ali entre 40 e 100 mil reais. E isso, em 1996, era muita grana, meu irmão. Consequentemente, a Amy chegou a faturar 80 milhões com a banda. Em um determinado período, teve vez da banda vender 50 mil discos em um dia, velho. É coisa pra dedéu. Por serem tão queridos e admirados pelo público, toda vez que apareciam na televisão, a audiência triplicava. Por conta disso, a Rede Globo tentou contratá-los por 3 anos exclusivos. Mas a Amy, por considerar que isso atrapalharia os seus negócios, barrou. Em janeiro de 1996, eles finalmente conseguiram realizar o sonho de cantar no Tomeuzão, sei lá qual é o nome, é aquele estádio Escreve, lá editor. Não! Em Guarulhos, que na época, 5 anos antes, eles haviam rejeitado eles.
Esse show ficou marcado por conta de vídeos amadores que mostram o momento em que Dinho senta no palco e, em tom de desabafo, ele manda uma mensagem repleta de energia positiva e críticas àqueles que não acreditam no seu trabalho, dizendo que nunca devemos deixar de acreditar nos nossos sonhos. E esse show recebeu um público de 18 mil pessoas. Os Mamonas Assassinas quebraram vários recordes, como, por exemplo, recorde brasileiro de vendas em um só dia, sendo 25 mil exemplares vendidos em 12 horas. Disco de estreia mais vendido da história da música brasileira. O recorde mundial de o disco que mais vendeu em menos tempo, com 3 milhões de cópias em menos de um ano. Segundo a maior audiência da história do SBT, chegando aos 47 pontos, com a matéria dos Mamonas Assassinas. E o álbum ainda ocupou a 9ª posição dos discos mais vendidos da história do Brasil. Eles ainda ganharam 4 prêmios, entre Melhor Música e Revelação do Ano. A verdade é que eles ganharam o melhor tudo. O sucesso era tanto que eles chegaram a fazer 190 shows em 180 dias. E chegaram a faturar 275 milhões em um ano. Eu quero só 1 bilhão, preciso mais nada. No dia 2 de março de 1996, enquanto voltavam de um show em Brasília, o jatinho Learjet em que viajavam, infelizmente chocou-se com a Serra da Cantareira, às 11h16, numa tentativa de arremetida, matando todos que estavam no avião. O enterro ocorreu no dia 4 de março de 1996, no cemitério Parque das Primaveras, em Guarulhos, e foi acompanhado por mais de 65 mil fãs. Teve escola que até decretou luto e não abriram as portas. O enterro também foi transmitido em TV aberta, com canais interrompendo sua programação normal. Vários fatores contribuíram para o acidente na Serra da Cantareira, incluindo a inexperiência do copiloto, que tinha horas insuficientes para aquele tipo de aeronave. Também as informações imprecisas entre a torre de controle e do piloto, e até mesmo o cansaço pode ter colaborado para que o piloto executasse a manobra errada, o que causou o acidente. Foi uma perda imensurável para a música brasileira e deixou muita gente encucada, tipo eu. Essas ligações que eles tinham com os aviões, como por exemplo, no dia 2 de março, no próprio dia do acidente, em que Júlio disse a um amigo cabeleireiro que havia sonhado com um acidente de avião. O depoimento foi gravado e teve muita repercussão na época. Se você quiser ver, é só digitar aí no YouTube o que você acha. Tenso. Sinistro demais, né? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso. E comenta também qual sua música favorita dos Mamonas Assassinas. Um Marlene da Mulher é a minha. Pode comentar aí também uma sugestão de vídeo, que se o seu for escolhido, nós vamos mandar aquele salvezão chave aqui pra você. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Pois você, minha pichula. Cala a boca, menino. E deixa legalzão. Não me sinto sozinho. Você é meu chuchuzinho. Não gosto de chuchu. Beautiful. Bom, vamos entender. Hoje você que tá com o capeta. Mina. Tô com cabelo nas bolas. Ai, credo. Para com isso. Formada em 19... Não. Foi uma banda de... Seu som consistia... não sei. E passou a entregar... 1, 2, 3. Pela banda... Meu Deus, tô falando tudo errado. Você gosta de guitarra, né? Eu gosto de bastante. Ajeitei pra mim. Verdade, eu tenho 1,50. Titãs... Eu ia falar Baralamas. Baralamas é ótimo. O público pediu para tocar? Não consegue, Jesus, a implicância com a minha pessoa. Não consegue um vídeo sem uma palavra em inglês. Que ódio. Vai logo. Calma. Foi quando... 1, 2, 3. Fecha a boca. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E essa foi a fumaça. O público... Para! Já que as músicas não estavam 100%... Errou! Já que as músicas não estavam 100%... Errou! Já que a música não estava 100%... Não consegue, né? Pode me atrapalhar? Seu pai resistiu, porém... Após assistir ao show e... A few moments later.
Tá bom, você não tá vendo, não? 2, 3. Vai. No Calma, Brasil, protagonista, não vou roubar sua também, vez, o que não. mais vendeu. Eles saíram em uma... 1996. Ah! Bateu no mercado. Voltavam de uns... Você sempre fala isso. Não me manda, odeio que me manda. Aí Falou um você... trechinho desse tamanho.